Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 18 de dezembro. A ata da última reunião do Copom confirmou o tom mais duro do comunicado divulgado na semana anterior, detalhando a avaliação de que o cenário de inflação está mais adverso. O comitê destacou o dinamismo da atividade econômica e do mercado de trabalho, em um contexto de impulsos fiscal e de crédito mais intensos do que o anteriormente previsto, levando a um hiato do produto mais positivo, ou seja, a economia segue crescendo acima do seu potencial. Nesse sentido, a estimativa de taxa de juros neutra, que não acelera a inflação, foi revisada de 4,75% para 5%. Também ressaltou o impacto do anúncio fiscal sobre os preços dos ativos e as expectativas dos agentes, requerendo uma política monetária mais contracionista. Adicionalmente, o Copom esclareceu que não somente a decisão de elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual foi unânime, mas também a indicação de mais duas altas dessa magnitude caso o cenário se mantenha. A sinalização futura, segundo o Banco Central, é justificada pela magnitude da deterioração de curto e médio prazo do cenário de inflação e pela materialização de riscos que tornaram o cenário mais adverso, mas menos incerto, aumentando a visibilidade para que o Copom oferecesse indicação dos próximos passos. Seguimos acreditando que o patamar da taxa Selic ao final deste ciclo está condicionado ao comportamento da política fiscal e ao esperado arrefecimento gradual da atividade econômica ao longo de 2025, diante dos juros restritivos e da redução dos estímulos fiscais. O dia foi movimentado no Congresso Nacional ontem. Na Câmara, os deputados votaram o projeto de lei complementar que prevê gatilhos para o arcabouço fiscal em casos de déficit primário. Uma das alterações feitas no texto foi a determinação de que o superávit dos fundos públicos poderá ser utilizado para amortização da dívida, não mais para livre aplicação. Alguns destaques ao PLP ainda devem ser votados hoje antes de o texto ser enviado ao Senado. No âmbito tributário, o projeto de lei que cria a tributação mínima de 15% sobre o lucro de multinacionais estrangeiras, que faturem ao menos 750 milhões de euros, foi aprovado na Câmara. O PL, que cria um adicional da contribuição social ao lucro líquido, o CSLL, a essas empresas, deve ainda ser analisado pelo Senado. Os senadores concluíram a apreciação do projeto de lei sobre a renegociação das dívidas dos estados e o texto vai para a sanção da presidência. Os estados endividados contarão com o redutor do indexador das dívidas, que poderá ser de até 2%, com prazo de 30 anos para pagamento. Hoje as dívidas são corrigidas pela inflação mais 4%. Os ativos locais tiveram mais um dia de alta volatilidade ontem, mas a curva de juros nominal encerrou fechando por volta de 30 pontos base nos vencimentos longos, corrigindo parte do estresse da segunda-feira. O fechamento das taxas das Treasuries contribuiu para a leve melhora dos juros locais. O Tesouro Nacional cancelou seu leilão tradicional de títulos na quinta-feira, anunciando leilões de compra e venda nessa quarta, quinta e sexta-feira, o que pode ajudar a diminuir a volatilidade dos juros futuros. O dólar acabou sem grandes oscilações em relação a outras moedas fortes, mas o real teve apreciação importante, após ter perdido muito valor na segunda-feira. Durante a sessão, o câmbio do Brasil chegou a ser cotado a R$ 6,20, mas finalizou o dia perto de R$ 6,10 por dólar, renovando a máxima histórica de fechamento. Observamos ganhos também no Ibovespa, apesar das perdas nas bolsas dos Estados Unidos. Os dados divulgados nos Estados Unidos mostraram que a economia norte-americana segue impulsionada pelo consumo das famílias nesse quarto trimestre. As vendas do varejo avançaram 0,7% na passagem de outubro para novembro, ligeiramente acima do esperado, com a revisão para cima do crescimento do mês anterior. Em contrapartida, o setor industrial continuou enfraquecido. A produção recuou 0,1% no mesmo período, frustrando a expectativa do mercado de leve elevação e marcando a terceira queda consecutiva. Em linhas gerais, os dados não devem alterar a visão de cautela do Fed para suas decisões de política monetária. O mercado espera um novo corte de 0,25 ponto percentual na reunião de hoje, com possível pausa do ciclo em janeiro. Investidores ficaram atentos também às atualizações das projeções do Federal Reserve para inflação, juros, desemprego e crescimento econômico. Diante da resiliência da atividade, o FOMC pode revisar para cima suas expectativas para os juros no fim do ciclo de afrouxamento monetário. Na Europa, o índice de preços ao consumidor da zona do euro acelerou para 2,2% na taxa anual de novembro, abaixo do esperado. O núcleo da inflação, que expurga preços voláteis, subiu 2,7%, mesma variação anual do mês anterior. Já no Reino Unido, o CPI veio dentro do esperado, com alta de 2,6% em 12 meses até novembro. Apesar da aceleração da inflação, o resultado sem surpresas corrobora a expectativa por mais um corte nos juros britânicos pelo Banco da Inglaterra amanhã. A agenda de dados econômicos no Brasil estará esvaziada e vamos seguir acompanhando a tramitação das pautas econômicas no Congresso. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.